Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo sobre sentidos de Constituição, aquela parte introdutória do direito constitucional que geralmente a gente deixa passar, mas dependendo do seu concurso, essa é uma matéria muito importante, justamente por tratar dessa parte introdutória e das bases do nosso entendimento sobre direito constitucional. E eu espero que, através desse resumo, vocês consigam entender isso e solidificar esses conhecimentos. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que seria esse sentido de Constituição. Por que a gente está estudando isso? A Constituição ela é considerada uma norma de ordem superior e suprema. Então, ela traz todo o fundamento de validade para o nosso ordenamento jurídico. No plano da teoria, a doutrina ela traz algumas concepções que ela chama de sentidos de constituição, justamente para entender como que essas constituições são elaboradas e como que elas regem a nossa sociedade. Esses sentidos de constituição, eles são abordados na prova a partir do entendimento de três grandes autores, que seria o Ferdinand Lassalle, o Carl Schmitt e o Hans Kelsen, aquele lá da pirâmide de Kelsen. E é claro que existem outros entendimentos sobre sentidos de Constituição, mas esses são os três principais, os que mais caem em prova. Por isso que eu trouxe eles aqui para a gente ter uma noção do que fala cada um deles. O primeiro que eu quero falar com vocês é o sentido sociológico desse camarada, o Ferdinand Lassalle. E vocês vão entender já já por que ele está falando aí folha de papel. O Lassalle, ele foi um escritor e político alemão do século XIX. Ele foi o precursor da social-democracia alemã e ele cunhou o sentido sociológico de Constituição. Para ele, a Constituição é um fato social e não uma norma simplesmente jurídica. Ele busca definir o que a Constituição realmente é, ou seja, ele leva em consideração o caráter material, né, a verdadeira essência da Constituição, e não o caráter formal, que é o processo pelo qual ela foi criada. O Lassalle também entende que a Constituição real e efetiva de um Estado é aquela que consiste na soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Então, ela é um reflexo das relações de poder que existem no Estado. É o embate das forças econômicas, sociais, políticas, religiosas que formam a constituição real, efetiva de um Estado. Isso vai ficar bem claro quando vocês entrarem na parte de processo legislativo, a matéria de processo legislativo, porque lá a gente aprende que o processo ele é compreendido em dois sentidos, né? O jurídico e o sociológico. Então, do ponto de vista jurídico, o processo legislativo ele é o conjunto de disposições que regula o procedimento a ser adotado pelos órgãos que fazem a produção das espécies normativas primárias, né? E as espécies normativas primárias são aquelas que estão lá no artigo 59 da Constituição, que é a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo, resoluções e emenda constitucional. Calma, porque depois você vai entender isso com mais tranquilidade. E do ponto de vista sociológico, são os fatores reais de poder que impulsionam essa atividade legiferante do Estado. Mas voltando ao La Salle, para ele, a situação ideal seria justamente esse equilíbrio entre as forças econômicas, as sociais, políticas, religiosas do Estado. Então, essa constituição real seria resultante desses fatores reais de poder nessa situação de equilíbrio. E assim, essa constituição adquiriria uma expressão escrita. Quando esses fatores reais de poder fossem incorporados ao papel, assim teríamos um verdadeiro direito, né? A instituição escrita do direito. Por outro lado, caso essa situação de equilíbrio, essa situação ideal não fosse concretizada, a Constituição escrita seria uma mera folha de papel, porque o que está lá no papel não condiz com a realidade. Então, o Estado teria, em tese, duas constituições, uma real, efetiva, que é a que corresponde na prática aos fatores reais de poder que regem o Estado, e a outra, que seria a escrita,
que consistiria apenas numa folha de papel. E se houvesse um conflito entre a Constituição Real efetiva e a Constituição escrita, prevaleceria a Constituição Real efetiva, a da prática. Ou seja, o La Salle entende que todo e qualquer Estado sempre teve e sempre terá uma Constituição real e efetiva, independentemente da existência de um texto escrito. O segundo sentido que nós vamos ver agora é o sentido político, cunhado pelo Carl Schmitt. O Carl Schmitt, e é importante falar isso, ele foi um cara que viveu quase 100 anos, gente. Ele é um dos mais influentes e controversos juristas do século XX. Por quê? Durante a República de Weimar, enfim, que a gente estuda lá em história, a gente aprende que essa Constituição ela foi muito importante nessa questão da vanguarda em relação aos direitos sociais. O Carl Schmitt, ele empreendeu O Carl Schmitt, ele fez uma oposição a esse liberalismo e pluralismo dessa Constituição alemã de 1919, Constituição de Weimar, e ele advogou uma teoria jurídico-política bem autoritária. E em 1933, ele acabou se filiando ao Partido Nazista e se tornou, para muitos estudiosos, o grande advogado do Terceiro Reich. Para ele, Carl Schmitt, a Constituição seria o fruto da vontade do povo, e o povo é o titular do poder constituinte, como vocês já sabem. Por isso que ele chama essa teoria de teoria decisionista, porque a Constituição é uma decisão política fundamental, que estrutura e organiza os elementos essenciais do Estado. A validade da Constituição ela é baseada na decisão política que dá existência a ela, e não numa justiça das normas que compõem o texto. Como assim? Pouco importa se a Constituição corresponde ou não aos fatores reais de poder que tem na nossa sociedade, como a gente viu no sentido sociológico. Para o Carl Schmitt, o que interessa é que a Constituição seja um produto da vontade do titular do poder constituinte. O Carl Schmitt, ele distingue a lei constitucional da própria Constituição. A Constituição, para ele, dispõe apenas sobre as matérias de grande relevância jurídica, que seriam as decisões políticas fundamentais, como é o caso da organização do Estado, os poderes, e as leis constitucionais seriam as normas que fazem parte formalmente do texto constitucional, mas que tratam de assuntos que, para ele, são de menor importância. Já o sentido jurídico de Hans Kelsen já vai tratar da hierarquia das normas. Como assim? O Hans Kelsen, ele é o criador da teoria pura do direito. Então, nessa teoria pura do direito, a Constituição ela é entendida como uma norma jurídica pura que não leva em consideração o cunho sociológico, político ou filosófico. Ela é uma norma superior fundamental de todo o Estado, que organiza e estrutura o poder político, que limita a atuação do Estado e estabelece os direitos e as garantias individuais. Para explicar o fundamento da validade dessas normas, o Kelsen ele criou o ordenamento jurídico como um sistema em que há um escalonamento hierárquico das normas, né? Aquela pirâmide de Kelsen. Então, sob essa ótica, as normas jurídicas inferiores sempre retiram seu fundamento de validade das normas jurídicas superiores. Por exemplo, um decreto tira o fundamento de uma lei ordinária. E a lei ordinária tira o seu fundamento da própria Constituição. Então tem esse escalonamento, essa hierarquia entre eles. Bom, nós vimos esses 3 sentidos de Constituição e trazendo para os dias atuais, para um sentido contemporâneo, o que seria entendido por Constituição? E aí que entra esse conceito de Constituição ideal. A gente entende que a Constituição é o objeto de estudo do direito constitucional. E a Constituição é justamente a lei fundamental e suprema de um Estado, que ela é criada pela vontade soberana do povo. E é aqui que a gente vai juntar todas as peças dos sentidos anteriores para entender esse conceito mais contemporâneo de Constituição ideal. Ela que determina a organização político-jurídica do Estado,
dispõe sobre a forma de Estado, os órgãos que integram esse Estado, as competências de cada um e como que o poder é adquirido e exercido. A Constituição estabelece as limitações de poder do Estado, que é muito importante, e enumera os direitos e garantias fundamentais. Então, a concepção de uma Constituição ideal, ela foi elaborada, preconizada, pelo Canotilho, que é esse jurista português. E eu trouxe esse entendimento de Constituição ideal do Canotilho porque é o que mais cai em prova e é um dos mais aceitos pela doutrina. Por quê? A doutrina ela não é pacífica quanto ao conceito de Constituição ideal. Porque para você analisar uma Constituição de forma ideal, você não consegue entender o direito de forma isolada, você teria que levar em consideração diversas outras ciências. Por isso que não existe uma definição pacífica sobre o termo. Mas essa de Canotilho é a que mais cai em prova e é a que é aceita de forma mais pacífica entre os estudiosos do direito. Então, o Canotilho, ele entende que essa Constituição ideal, ela tem esse caráter liberal que apresenta alguns elementos muito importantes, que são elementos essenciais. Ela tem que ser escrita, ela tem que conter um sistema de direitos fundamentais individuais, chamadas liberdades negativas. Ela tem que conter uma definição e um reconhecimento do princípio da separação dos poderes e adotar um sistema democrático formal. Então, para ele, seriam essas 4 características essenciais de uma Constituição ideal. E eu trouxe até essa citação, essa parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, e lá no artigo 16 ela fala: toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição, que é justamente 2 elementos essenciais para uma Constituição ideal, de acordo com Canotilho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Caso eu não tenha colocado alguma informação aqui relevante, por favor, coloquem aqui nos comentários. Se porventura eu trouxe algum conceito, algum entendimento errado, por favor, me corrijam aqui nos comentários também. Fiquem super à vontade para fazer isso, porque esse aqui é um canal de todos para ajudar todos. Espero que esse resumo tenha ajudado você a rever a matéria, ou até mesmo, se você está vendo pela primeira vez, para que você tenha um conhecimento introdutório sobre o assunto. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, é só escreverem aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo resumo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!